Olha, você quer emburrecer? Você tá se achando assim muito inteligente e você pensa assim, não, eu tô inteligente demais. Hoje eu quero emburrecer. Eu quero ficar um completo idiota. Eu quero virar um completo idiota. Não, é hoje que eu vou. O que você faz? Assiste a Globo. As viuvinhas da Lava Jato e os viuvinhos da Lava Jato se reuniram. Como se fosse uma conversa de boteco. Aquele papo de fila de banco. Aquela conversinha dentro do ônibus. O nível tá semelhante. Elogiando a operação da polícia do lado nas redes sociais, eu estava aqui recebendo alguns comentários, precisa decidir, porque não dá para criticar a Lava Jato e elogiar a investigação da PF que levou Collor à cadeia. Então, isso é outra discussão que a gente faz aqui o tempo todo, sobre as delações premiadas, como a gente mostrou, essa investigação tem ali muito da sua base na delação do Ricardo Pessoa, que era um empreiteiro investigado, um dos principais investigados na Operação Lava Jato. Então, para mostrar a importância dessa investigação, porque não dá para você achar que está certa a prisão do ex-presidente Collor, como na minha visão está, porque essa investigação teve começo, meio e fim, e só teve fim porque o ministro Moraes deu fim a essas medidas protelatórias da defesa, e achar que a Lava Jato não fez, não de fato aconteceu aqueles esquemas todos. A Globo se contorce para falar bem do Sérgio Moro e do Collor ainda. Não basta tudo que eles fizeram historicamente para colocar o Collor lá, que nós vamos mostrar depois no final, um vídeo do Boni, o que ele fez para sacanear o Lula no debate. Não basta esse histórico sujo, nojento, um histórico da Globo de apoiar o regime militar, apoiar o golpe. Agora, eles estão novamente ligados no seu modo golpista, alegando que se Lula foi inocentado na Lava Jato, ninguém pode se regozijar do Collor estar sendo preso. Um advogado na CNN, nunca mais vai ser chamado na CNN, nem na Globo, mas ele acabou com essa galera aí. Ele pôs eles para baixo de bactéria do cocô do cavalo que cagou no quartel. Acabou com eles. Essa prisão ela chega num momento em que o próprio STF está desmontando as condenações que foram feitas para a Lava Jato. Não é uma contradição? Como é que a gente embrulha aquilo que o STF está desmontando e aquilo que ele está levando à frente e condenando? Bom, boa noite, prazer falar com você novamente. Eu acho que, na verdade, usando o termo que você colocou, o que a gente precisa é desembrulhar a Lava Jato. Porque Lava Jato nada mais é do que um golpe de máquina. A Lava Jato não existe juridicamente. Não existe uma operação só que se chama Lava Jato. Existe uma pleiade de investigações, de inquéritos policiais, de ações penais que se convencionou chamar Lava Jato. Começa isso com uma operação que de fato chamava Lava Jato, uma operação da Polícia Federal, uma operação que depois acaba tendo outros desdobramentos, que é capturada pelo Ministério Público Federal de Curitiba, a famosa Força Tarefa da Lava Jato. Eles emprestam esse nome da primeira operação para que eles continuem gozando daquela popularidade que havia alcançado naquele momento. E a partir daí, uma série de operações começam a ser chamadas como a falar que fazem parte da Lava Jato. Essa é uma operação, por exemplo, que não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba, onde nós tivemos problemas de um juiz que foi considerado parcial, onde nós tivemos conluios do Ministério Público com o juiz, onde nós tivemos delações premiadas que acabaram sendo questionadas, onde nós tivemos problemas com cadeia de custódia de determinadas provas que fizeram com que essas operações fossem anuladas. Então, são várias investigações diferentes com vários problemas diferentes. Muita gente na Lava Jato continua condenado, já cumpriu muita gente na Lava Jato cumpriu pena, e já inclusive já saiu do sistema penitenciário. A gente tem exemplos grandes, o Youssef, aquela doleira Nelma Kodama, uma série de pessoas que já cumpriram pena, que já estiveram no sistema carcerário e que já, inclusive, passaram por isso, e tantos outros casos que realmente foi constatado algum tipo de nulidade, o que levou à anulação desses casos, né? Então, não é que... Eu acho que a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. A Lava Jato inteira foi anulada? Não foi a Lava Jato inteira. Alguma parte dela, muitos casos, porque foram constatados abusos graves. Abusos colocavam em xeque, inclusive, o Estado Democrático de Direito.
mas não é o caso aí, por exemplo, desse caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Chama a Lava Jato por uma maneira geral, por uma estratégia de comunicação, mas é uma investigação independente que não foi contaminada pelos malfeitos da Força Tarefa de Curitiba. Esse é o doutor Bruno Salles, advogado criminalista. O doutor está de parabéns. O senhor merece ser chamado de doutor. Eu, sinceramente, no lugar desses jornalistas, esses comentaristas, eu teria vergonha. Vergonha mesmo. E eu sinto vergonha alheia. Porque a coisa mais chata do mundo é você ter estudado, você ter lutado para fazer um currículo legal na tua história e depois você se vender por tão pouco, depois você ser tão pequeno nas suas análises, tão raso, são de uma superficialidade, como diz o Reinaldo Azevedo, de uma indigência intelectual horrenda. Às vezes eu entendo porque o Bolsonaro fala pros apoiadores dele, não sigam a Globo, não assistam a Globo. Nós sabemos que no caso dele é por ele ter crimes que serão revelados em fontes que não sejam o Zap Zap, mas a Globo vai dirigindo as coisas até colocar o candidato de preferência deles. Então, se for preciso, eles detonam o Bolsonaro, detonam o Lula, que é a anteposição ao Bolsonaro. Quer dizer, eles conduzem as coisas para colocar lá quem lhes interessa, para lhes dar lucro. A Globo é suja. Toda a mídia tradicional é suja. Por isso o Brizola falou, você quer saber se uma coisa está certa ou errada? Se uma coisa é boa ou não para o país? Assista a Globo. O que eles defenderem é o contrário que é bom. Tudo que eles defenderem é ruim para o país. Brizola estava certo. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, para nós não sermos repetitivos, assista o vídeo que nós fizemos aqui. Está com o título de A Bomba das Relações Secretas entre Bolsonaro e Collor aponta prisão imediata. Mas vamos ao vídeo desmascarar essa gentalha. Gentalha. Isso é do Chaves, né? Você, como um grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo, e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate foi não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, formal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de ouro do Boni? Olha, lembro de dias seguidos em que a Globo detonou o Lula em todos os jornais da TV aberta e na TV fechada na Globo News, era de manhã até a noite detonando o Lula, quando o Lula falou em acabar com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que a Globo falava desoneração dos setores essenciais. Quem tem folha de pagamento desonerada entre esses setores? Globo, Folha, Veja, Estadão, etc, etc. É engraçado, né? Se o Plantão Brasil, o 247, etc, paga, os outros canais aí pagarem seus funcionários, não tem desoneração não, tá? Mas se a Rede Globo paga, a Rede Globo é bilionária, a Rede Globo tem acesso a essas verbas sim, tá bom? É assim que funciona o Brasil. Pessoal, e o Lula, que desmentiu a Globo News ao vivo, tá tendo um programa habitacional lá em Campinas que tá dando muita polêmica de umas casas que estão sendo construídas. Tipo assim, as casas é um cubículo mesmo. E os comentaristas da Globo News estavam lá falando a respeito, e um deles pegou e falou assim, esse programa devia se chamar Minha Casa Não É Vida, alguma coisa assim. No exato momento que ele falou isso, o Lula, a assessoria do Lula ligou para uma das jornalistas para poder
desmentir que essa história dessas casas era do governo federal. Olha o vexame que a Globo News passou. Olha o vexame. Foram desmentidos ao vivo. Vejam o vídeo aí, gente. Dá-lhe Lulão. A cozinha, eles me disseram que tem rede de esgoto e tem sistema hidráulico, tem uma torneira lá, tem torneira banheiro, tem vaso sanitário, mas é tudo ali interligado. Sabe aquela kitnet que a gente conhece? Corta ela metade da metade. É essa casa. Pontual. Eu tenho um nome para esse projeto infeliz. Minha casa não é vida. Imagina você morar em 15 metros quadrados, gente, com a família inteira, podendo ser até 7 pessoas a recomendação, pelo amor de Deus. Em troca da paz. A Eliane, você pediu para falar? Por quê? Por quê? Porque nós temos um telespectador ilustre hoje. O presidente Lula está assistindo o Em Pauta, né? Está lá em Belém. Boa noite, presidente. Boa sempre noite. Bem-vindo aqui no nosso programa. E o presidente pediu para a assessoria dele fazer um pedido para a gente. Não é uma correção, uma ratificação, mas ele faz questão de enfatizar que esse programa dessa casinha é um programa de Campinas. Não tem nada a ver com a União, não tem nada a ver com o governo federal e muito menos com Minha Casa Minha Vida. Olha aí, presidente, feita a sua, aqui, cumprido o seu pedido. O que está acontecendo? O estímulo ao ódio. Aqui no Brasil, a Rede Globo de televisão é responsável pela estimulação do ódio nesse país. E sabe quem é que não quer que eu saia daqui? Posso te dizer de coração, quem não quer que eu saia da cadeia, sabe, é a Rede Globo de televisão. Eles não querem que eu seja inocentado. Porque o dia que eu for inocentado, eles vão ter que admitir, vão ter que engolir que eles mentiram nos últimos governos do PT, como jamais uma televisão mentiu na história. Eu, quando fui na Venezuela a primeira vez, eu vi uma propaganda de colchão, sabe, contra o Chaves. Eu fiquei assustado. Uma empresa fazendo propaganda de um colchão, ela criticava o Chaves. Eu falei, no Brasil nunca vai existir. E aí eu sou eleito presidente. Sabe? Ou seja, eu apanhava todo dia. Eu apanhava toda noite, apanhava toda madrugada. Sabe? Nada que eu fazia estava certo. Então eu resolvi enfrentá-los indo para a rua. Eu vou conversar com o povo. E hoje nós temos a internet, nós temos os blogs, os sites, sabe, que ajudam muito a quebrar o silêncio, a ditadura dos meios de comunicação, como eles estão. Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura. Ajudou a implantar a ditadura. Manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação. As organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Leonel Brizola. Cumprimento a sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra e, pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos.
Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Você não sabe quem são exatamente os empresários do agro e as empresas que eles representam, que estão aí, que estavam ali financiando o crime de golpe de Estado do Bolsonaro. Por quê? Porque se você ligar a Rede Globo, e espero que você não tenha esse desprazer aí na sua vida, mas se você ligar, ou qualquer canal da Rede Globo, tem lá GNT, tem lá Multishow, etc, etc, nos comerciais você verá que o agro é tech, o agro é pop, que é uma das maiores campanhas da história, se não a maior campanha da história do Brasil, de manipulação de jornalismo da imprensa. Esse não é o momento da gente ficar com medo. Esse não é o momento da gente ficar preocupado. Esse é o momento da gente criar coragem. E a partir da nossa inteligência, a gente decidir o que a gente quer ser, o que a gente vai ser, como é que a gente vai fazer comércio. A gente não quer Guerra Fria, a gente não quer privilegiar a China, a gente não quer privilegiar os Estados Unidos, a gente quer privilegiar os interesses soberanos do nosso povo que querem viver bem, que querem produzir bem, que querem ter acesso à ciência, à tecnologia, que querem ter acesso às coisas sofisticadas que o ser humano pode produzir. É isso que cabe a nós, temos competência de provocar um debate na sociedade. Não dá para ficar esperando que apareça alguém do outro canto do mundo e falar: agora, Chile, eu vou cuidar de vocês. Não vai acontecer. Porque vai fazer as pessoas trazer investimento para cá. Nós precisamos ter alguns quesitos básicos. Nós temos que ter muito investimento em educação. Nós precisamos ter muito investimento na formação de novos cientistas nesse país, novos pesquisadores. Nós precisamos ter muito investimento em preparar novos milhares e milhares de engenheiros nesse país. E nós temos que preparar uma mão de obra altamente qualificada para que a gente seja competitivo.